Muito boa noite, como é que vocês estão, meu povo? Deixa eu trazer aqui um pouco mais centralizado o meu rosto. Eu tô muito bem, eu espero que vocês também estejam. Eu vou fazer a análise do meu simulado, tá bom? Com vocês, porque eu tô afim. E eu vou postar no YouTube e tamo junto. Tela do monitor, vamos lá. Comecemos comparando, tá bom? Eu fiquei com 73 acertos no dia 2 e no dia 1 eu fiquei bem baixo, tá? Inevitavelmente, porque eu não estou estudando humanas com tanto afinco, então aqui a gente pode ver, né? História bem abaixo da média, geografia aparentemente na média, filosofia e sociologia bem abaixo da média, linguagens eu até que fui bem, tá? Eu errei poucas questões de linguagens, acho que eu errei 4, inglês ali, normal, né? Errar uma, acertar uma, enfim. No geral, acho que eu nem fiquei no ranking, tudo bem também, paciência. Não queria entrar aqui. Voltemos. Comparando então, dia 2, que é o principal, tá? O meu foco principal durante boa parte do ano, continua sendo. Desempenho do simulado passado, eu fiquei com 72, tá bom? E era um simulado R3. Para quem não sabe, né, que tá nesse vídeo, o simulado é dividido. Existem 5 níveis de simulado, né? Existe o R1, R2, R3, R4, R5 e o R5 é o mais difícil. Vamos lá ver agora o que eu errei nessa jossa. Essa primeira questão aqui, eu já analisei ele, tá? Mas essa primeira questão aqui, eu realmente não sabia o que fazer. Ele falava, né, com base nas especificações dimensionais elétricas do sistema piloto, a potência máxima gerada, né? E aí ele falava lá nas linhas, algum lugar, a quantidade de metros que tinha e a quantidade de watts que produzia, né? 130 kilowatt pico. O que é kilowatt pico? Não sei. E isso acabou comigo na hora. E eu acho que eu marquei 50 ou 100, alguma coisa assim. Não, aliás, eu marquei 1000, né? Obviamente. E não é. E não vi ainda a razão de não ser. 95, errei uma questão bananada de mol. Mol não, de estequiometria. Porque eu esqueci de que isso aqui era a massa de um átomo de oxigênio, né? De átomos de oxigênio. E não de um mol de átomos de oxigênio. E não da molécula de oxigênio. E eu tinha que ter considerado a molécula. E aí a resposta daria 6 vezes 10 a 20 exatamente. Tá bom? Tudo bem? Faz parte. No próximo a gente acerta. Esse aqui eu errei por bobeira, porque eu esqueci o que era deriva gênica. Eu fiquei, isso aqui tá me parecendo um caso clássico de seleção natural, né? Ou, eventualmente a... Não ia ter variabilidade, eles iam morrer, né? Ele falou aqui que há estresses ambientais futuros e ele ia acabar sendo levado pela seleção natural. Então, o lugar em que ele foi colocado, né? Que falava sobre reflorestamento e tudo mais. Aí eu pensei, bom, vai ser seleção natural. As espécies que vão ter mais, que vão sofrer mutações, que vão desenvolver capacidades para elas sobreviverem aos ambientes com estresse ambiental diversificado, vão selecionar as mais aptas, né? Mas na verdade não, era deriva gênica. Não sei explicar, porque eu mal lembro o que é deriva gênica, então faltou eu estudar um pouquinho mais de revolução e de evolução. Eu falei revolução, tô viajando já, minha gente. 98, essa aqui foi maneira e eu demorei um tempão pra entender ela, porque eu fiquei com essa aqui, ó, gera interferências destrutivas, e eu fiquei, cara, será que aqui dentro, nas porosidades da parede, as ondas ficam refletindo, e aí eu me embananei tudo, e era só analisar isso aqui, ó, né, a densidade e a velocidade. Aqui dentro a velocidade é muito alta, tá bom? E se a densidade é muito alta e a velocidade é muito alta, significa que Z é muito alto. Então, Z sendo brutalmente grande em relação ao ar, que é pouco denso, e a velocidade é mais baixa, a Z vai ser muito baixa. E aí ele fala, né, que quanto maior for o desnível de impedância, que é esse Z aqui, menor será a parcela da energia sonora. O que é energia sonora? Basicamente é a energia mecânica das partículas de som que elas carregam. Então, elas são comprimidas, né? Então, o som ele é comprimido, ele faz uma região de compressão e outra de rarefação, e essa região vai se expandir. E essa energia mecânica de expansão e compressão que fica fazendo as moléculas do ar, ou da água, ou do material sólido,
seria a energia sonora, tá bom? E aí é justamente isso, ó, provoca reflexão de grande parte da energia mecânica na interface. O que que é interface? É a face entre os materiais, tá bom? E aí seria isso aqui. Então, quanto maior a reflexão da energia mecânica, menos vai passar aqui para dentro. Questão muito boa. 99, eu dei uma demorada, dei uma lerdeada aqui também. Ele fala, né? Ele basicamente começa a enfiar um monte de coisa dentro de um cabo, e aí basicamente tá aqui, ó. Para economizar, ele utiliza um fio com uma bitola fina. O que que é a bitola do fio? É a área da seção transversal. E aí, para quem não sabe, a definição de corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passa pela seção transversal de um fio pela unidade de tempo. Isso é os amperes não, né? Mas é a intensidade da carga elétrica. Ou a carga elétrica que passa por um fio. E se eu tenho a área transversal muito reduzida, significa que eu vou ter mais resistividade elétrica. No caso, mais resistência. Resistividade está relacionada ao material usado. Então, eu vou ficar aqui com uma resistência muito baixa, tá bom? Muito baixa. Então, eu vou manter, pensa, aqui a fórmula, né? Sobre o equipamento. A fórmula da voltagem, né? A primeira lei de Ohm, diz que a tensão, né? U, ela é igual a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Se eu reduzo a resistência mantendo a mesma U, eu aumento a intensidade da carga. E aumentar a intensidade da carga aumenta o fluxo de elétrons, né, consequentemente, e como a seção a seção transversal do fio é muito pequena, ele vai superaquecer. É isso que ele fala, né? O técnico da prefeitura vai superaquecer o fio. E aí ele pergunta, né? Por que isso causa? Por causa da resistência equivalente reduzida, não aumentada. Porque quando a gente coloca muitas coisas em paralelo, essas coisas em paralelo reduzem a resistência, tá bom? Fiquei muito feliz de ter acertado essa. Eu tava com uma dificuldade muito grande no último simulado de eletrodinâmica e eu fui muito bem. Essa aqui, clássica também, fluxo de energia na cadeia alimentar, né? Nada demais. Essa aqui foi tranquila também. Era só tu entender que aqui, ó, ele é feito, né? Esse negocinho é de bicarbonato de sódio e um ácido fraco, tá? O medicamento, né? O efervescente, antiácido. E aí ele fala, né, que a solução, depois da efervescência, ela fica lilás, típica de valores pH menos ácidos, ou seja, maiores. Então, ele pergunta, né, a efervescência seria o quê? Então, é a liberação do gás carbônico e a alteração da cor, diminuição do ácido, da acidez. 102, essa aqui tranquila também, uma questão de condução térmica. Essa aqui também de química, bem tranquila, né? Derivado de matriz orgânica renovável. Basicamente, ele estava substituindo polímeros de petróleo. Outra aqui de imunologia, muito fácil. Essa aqui eu acertei, e eu acertei porque eu adoro, 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 adoro óculos. Eu sou fascinado pela tecnologia dos óculos, e eu não lembrava o que eram lentes divergentes, né? Mas eu sabia que para tu arrumar um míope, que é característico dessa foto aqui, dessa figura da luz, né? Tu precisava fazer com que o foco fosse mais para trás. E aí eu lembrei disso e eu, cara, tem que botar o foco prematuro gerado pela miopia, então tem que afastar ele, né, da lente. Então, lembrei disso. Porque a outra que falava de miopia, eu fui na miopia direto. Mas era lente convergente e para antecipar a imagem borrada, aí ia ficar mais borrada ainda. Tá bom? Bem maneira a questão. 106 foi eluição mais rápida da primeira faixa colorida em relação à segunda. Que questão era essa? Ah, tá. Extração por solvente, né? Cromatografia. Essa aqui foi tranquila também. Pô, isso aí, conteúdo basicão. Tem que acertar, não pode errar, não. Essa aqui de cinemática bem tranquila também. Reabsorção da água. Ah, essa aqui também é de fisiologia, sistema excretor, né? Mas principalmente sistema endócrino. E eu sei bastante de sistema endócrino. Inclusive, hoje de manhã eu revisei o sistema. Todo o aparato, né, dos hormônios femininos, toda a sistemática da menstruação e tudo mais. E calhou de cair, tá bom? Daí eventualmente vai aparecer. Consome os íons hidroxilo do solo. Ah, essa aqui foi do... Cara, essa questão foi muito top, velho. Eu fiquei acho que uns 3 minutos nela.
E quando eu tava lendo assim, o cara, o que que será que é? Um somos eu li essa alternativa e falava, não é isso aqui, cara, nada a ver. Colocando o equilíbrio. Eu não vi equilíbrio químico ainda. Mas aí eu. Ah, na real é isso mesmo. Aí eu acertei a questão. Essa aqui é tranquila também. Tranquilaça. Cara, pra mim, essa de naturezas foi muito de boa. Muito de boa. As questões que eu errei por muita bobeira. Essa aqui também é fórmula da potência elétrica, bem de boa. Essa é sobre. O que é mesmo? Crioterapia. Ah, é sobre termodinâmica, né? É termodinâmica junto com termoquímica. Aí ele perguntava por que que ficava frio, né? E basicamente porque o gás se expande e aí ele perde energia interna e ele absorve energia externa, tá bom? É por isso, basicamente. Aqui, ó, a questão de biologia sobre o sistema, sobre anticoncepcionais, né? Mas sobre caraca, o ciclo menstrual, isso aí. E ele perguntava por que que mantinha constante, né? E eu fiquei, cara, por que que acontece isso? Aí eu, pode crer, retroalimentação inibitória sobre a glândula hipófise. Quem libera o LH e o FSH é a glândula hipófise, né? Que fica no nosso cérebro. E ela recebe retroalimentação negativa, né? Ou inibitória do estrogênio, tá bom? Muito maneiro. Então, quando o estrogênio está muito alto, ela caga para liberar LH, que é o hormônio luteinizante que faz o corpo lúteo, que libera progesterona e faz com que a menina engravide. Ou, pelo menos, crie, no caso, né, as paredes do endométrio e possibilite a gravidez, consequentemente. E também libere, se eu não me engano, o óvulo, né? Então, o ócito, ele abre, libera o óvulo. No caso, não é o ócito, né? Tem outro nome, é o... Esqueci agora. Vou ter que revisar depois. Nossa, essa de estática aqui eu acertei. Muito top, velho. A última questão de estática do último simulado, eu fiquei, velho, eu não faço ideia o que é isso aqui, mano. E aí eu acertei essa questão e eu me senti muito badass. Tá bom? Muito top. Leis volumétricas, física, né? Bem de boa também. Essa aqui era basicamente pivot povotó. Era só aplicar o pivot povotó e ser feliz, mano. Bem tranquilo e dividir pelos 10 litros ali que pediu, né? Que era a vazão do negócio. Aí eu errei essa questão, tá bom? Que era de fisiologia comparada ou zoologia, né? Não vi nada sobre isso, biologia tem sido um dos pontos fracos meus, inclusive. Essa aqui foi de boa. Basicamente, condutores em equilíbrio possuem o mesmo potencial, né? Ele tá falando que o potencial aqui é zero, então significa que os dois estão em equilíbrio e o cara não toma choque porque tá tudo igual. Beleza? Injetar gás etileno para aumentar a frequência dos choques. Ah, sim, porque o gás etileno ele faz uma retroalimentação positiva. Então, o que acontece? Quanto mais etileno tiver na fruta, que nem um abacate, por exemplo, se tu deixar um abacate ali fechadão, ele vai produzir gás etileno e ele vai ficar tendo cada vez mais gás etileno nele próprio e ele vai ficar puto por causa disso. Maneiro, né? Então, se tu quer acelerar a maturação dos frutos, tu injeta gás etileno para aumentar a frequência e isso é basicamente um catalisador, tá bom? Tem um nome isso na cinética química. Esqueci agora, depois eu vou ter que ver. Essa aqui era sobre evolução, no caso mais sobre seleção natural, né? Então, sobrevivência diferencial das variações anatômicas pré-existentes na população. Então, quem que era melhor adaptado a essa dinâmica aqui, sobreviveu e foi selecionado, né? 120 de boa também sobre hidrostática. Eu estudei hidrostática, eu acertei essa questão e eu fiquei muito feliz. Eletroquímica, eu não vi eletroquímica ainda, mas eu pensei assim, cara, o pH vai diminuir. E aí eu me liguei, né? Pode crer, acontece a oxidação das moléculas de hidrogênio. É isso. pH vai diminuir significa que o meio vai ficar ácido, tá bom? Pra, pra encaixar o raciocínio. Então vai ficar ácido porque a gente oxida a molécula de hidrogênio, arranca os elétrons dela, ele vai se separar, vai como um íon, né, H+, e vai aumentar o potencial hidrogeniônico da água, beleza? O volume do produto granulado, isso aqui deu... Estequiometria, na verdade isso aqui é soluções. Bem de boinha também, estudei soluções, acertei e fiquei feliz. É isso.
Circulação. Ah, essa aqui eu acertei, cara. Eu não fazia ideia. Mas eu pensei assim, cara, o que que tem na área metropolitana, na região metropolitana que também tem na região interiorana? Cachorro. Fé. Essa aqui eu fui completamente na fé. Eu não sabia que eram ninfas, inclusive eu vou pesquisar, tá anotado ali depois. E capivaras, mano, o Pedro Brick tá de sacanagem. Persistência bacteriana em reservatórios de água, eu pensei, não, não pode ser, tá bom? Porque eu acho que o pessoal da região do interior não vai ser tão afetada nesse sentido por causa da água. Eu acho que a razão seria outra. E a colonização de ninhos de aves sinantrópicas nos forros dos telhados, eu fiquei, mano, tá de sacanagem, né, velho? Não sei nem o que são ninhos de aves sinantrópicas. Eu penso que sejam morcegos. Aves. Morcego não é ave, né, gente? Que fique claro. Nossa, eu não acredito. Sei não, velho. Também é um pouco importante. Depois eu pesquiso também. Esse aqui de expansão térmica, né? Expansão linear do aço. Aí ele vai. Tem inclusive umas fotos bem legais aí que é dos trilhos todo tortaço, assim, com o negócio. 125 eu não sabia fazer e essa questão foi alucinação total. Eu acho que o Pedro Brito passou mal, não tava bem mesmo. Essa aqui, tranquila também de energia, né? Dinâmica 3, muito boa questão. Muito boa também, essa aqui eu li no livro de Biologia de Campbell, antes de começar meu estudo para medicina. Essa aqui, velho, eu fiquei muito brabo de ter errado. Não, essa aqui foi vacilo total, tá bom? Porque eu lembro que o Pedro falou sobre a tradução das sequências de introns, né? Que eu pensava, tipo, ah, não, ele tira uns exons, coloca uns introns, mas aí, olha a foto. Tem exon e tem exon. Os introns foram com Deus. Ele só encaixou os exons de forma diferente. E aí fez proteínas consequentemente diferentes, tá? E aí eu errei essa questão porque deveria ser combinação diferencial dos exons. Inclusive minha garrafa tava na câmera, né? Agora que eu me liguei nisso. Eu fiz um simulado não, uma correção muito profunda. 129, nem sei na real. É uma questão que eu não entendi. E eu fiquei, cara, não faz o menor sentido, tá bom? Aí eu aceitei. Inclusive, se vocês olharem aqui, ó, eu deixei 4 questões para não responder, tá? Porque, e muitas delas foram de matemática. Na verdade, todas elas foram de matemática, que eu realmente não sabia. Essa aqui de radioatividade também foi tranquila, e eu estudei logo depois do simulado. Essa aqui também foi de boa. Essa aqui era basicamente ondulatória vetorial. Sei lá. Uma coisa muito louca, mas eu gostei. Boa questão. Asfixia tecidual. Essa aqui, muito boa, de sistema circulatório. Top demais, top demais. Frenagem eletromagnética. Essa aqui tem uma. Aqui, ó. Essa aqui tem uma pegadinha muito sacana. Diminui, pois a força eletromagnética diminui de valor. Caraca, isso aqui é loucura demais, velho. E é isso aí, mano. Essa questão é maravilhosa, tá bom? Essa questão é muito boa. Não sei explicar ela agora, mas ela é muito boa. Água dura, ok. Questão bananada também. Vou passar direto. E essa aqui eu errei porque eu fui boboca. Fui boboca, tá? É óbvio que era ampliação do tempo de aplicação da força, tá? Porque o que tu prefere? Tu prefere que uma força brutal seja alocada contra ti instantaneamente na hora que tu encontrar o volante do teu carro e tu seja destruído, tua caixa torácica seja aniquilada? Ou tu prefere que o airbag reduza, aliás, aumente o tempo de força e reduza a força que vai ser aplicada, consequentemente mantendo a tua integridade óssea e muscular, provavelmente? Aí, claro, né? Conservação de energia cinética do passageiro é loucura, porque senão o cara ia ficar voando pra sempre. E anulação dos efeitos da inércia do corpo é que eu pensei, o cara vai parar, né? Aí viajei também. Foi a primeira questão que eu fiz e foi o primeiro erro da prova. Primeira questão de coisa, claro, né? De matemática, eu acertei quase todas do teste LET. Teste list, teste LET, não sei como é que vocês chamam. Eu vi gente chamando de teste LET, teste list. Essa aqui, eu não sei que eu errei. E eu acho que eu errei por causa desse zero aqui, ó. Se duvidar, essa aqui. Eu realmente não vi ainda a resolução. Vou ver daqui a pouco. Tá bom. Foi a primeira questão que eu fiz. A primeira eu errei. Loucura, né? Depois, essa aqui eu não fiz. Descobramos por quê. Por causa disso aqui, ó. Nossa, velho. Eu lembrava.
que a área do cone envolvia a geratriz, mas eu não sabia o que da geratriz. Eu pensei, mano, eu acho que deve ser que nem a área, né? Que nem o volume. Aí eu peguei pi, é... me perdi, velho. πrg/3. Mas não, é só πrg. Acho que eu botei 2 πrg/3. Aí era πrg só. Enfim, sacanagem total, tá bom? Era só PRG. PRG. Que raiva. Essa questão aqui eu fiquei 2 vezes fazendo ela. Porque eu, nesse Cora Coralina, eu meti um louco brutal, assim. Eu contei os negócios tudo errado. Tipo, 4.000 com. Como é que é? 2.600. Não, 1.600 com 600. Aí eu somei, tipo, 1.200. Algo assim. Essa aqui eu nem me arrisquei de fazer. Eu falei, cara, eu vou perder tempo nisso aqui, velho. Talvez a questão até nem seja difícil. Mas eu, tô afim não. Vou manter minha integridade psicológica. Isso aqui de probabilidade, a gente não viu probabilidade com o Renato ainda, apesar de eu já ter assistido, mas eu não fiz muitas questões, eu não fiz um treinamento muito profundo em probabilidade, então acho compreensível ter errado essa questão. E uma outra de probabilidade que teve, outra de probabilidade, eu nem fiz essa aqui, porque eu não entendi como é que ela funcionava, tá? Ela envolvia vazão e envolvia análise combinatória e probabilidade de uma forma que eu não soube articular e eu fiquei, cara, não vou perder meu tempo também. Essa aqui é de geometria com projeção e eu não entendi o que que o texto queria que eu fizesse. Aí eu, cara, sei lá, velho, rotação em múltiplos exatos de 90. Porque seria basicamente, esse foi o meu pensamento, não podia girar sem ser 90 graus. Essa questão aqui eu deveria comparar, né? Comparar os dois, fazer uma razão ali, mas eu acabei fazendo ela no final da prova porque eu já tava meio. Eu nem tinha conseguido fazer ela. Aí eu eventualmente desisti e falei, cara, eu vou ver no final. E aí eu deixei pro final e eu, se eu dividir o, a altura, eu vou pegar só um sexto, né? Um sexto em relação ao cilindro. No final não era bem isso. Assim, eu tô contando que quem tá vendo esse vídeo já fez o simulado. Se tu não fez o simulado, aí faça o simulado. Se tu não tem acesso ao simulado, poxa, sinto muito. Aí esse vídeo não é pra você, meu querido. Aqui é só a galera da plataforma Massage. Isso aqui, ok, é função cosseno, trigonometria. Aliás, função trigonométrica, não faço ideia mesmo. E essa questão aqui, eu errei porque eu fui um boboca, tá? Eu errei porque eu fui um completo boboca. Eu viajei muito nas ideias. Eu viajei muito nas ideias. Era óbvio que era C, tá bom? É muito C, na real. Mas eu, sei lá, dormi na hora. Não é A, na real. É A ou C? Não, é A. É A, tá? É A. E essa questão, eu não sei até agora o que que eu fiz pra acertar ela. Mas eu acertei, tá bom? Mas era basicamente uma espécie de média geométrica entre os negócios. E aí deu um pouco mais do que 17. Eu falei, cara, ferro, é 17. Foi isso aí que eu fiz. Então é isso, rapaziada. Esse foi o meu simulado, basicamente. Eu tô muito feliz com meus acertos em natureza. Eu acho que eu me desenvolvi muito bem nesse aspecto. Apesar de que o simulado veio um pouco mais difícil, né? E eu ter errado 2 ou 3 questões por bobeira total. Eu acho que eu fui bem, de modo geral. Então, tamo junto. E até a próxima. Já vou gravar outro vídeo porque eu vou falar do dia em si, vou falar aspectos gerais do simulado e considerações mais profundas que vai o diário do vestibulando. Então, até.